Os Beatles ganharam um Grammy usando inteligência artificial? A resposta é sim e não. Tá? Porque usaram, mas não da forma que as pessoas estão pensando, como que algumas pessoas estão pensando. Eu nem ia fazer um vídeo sobre isso, mas ontem os Beatles ganharam um Grammy com a música Now and Then, que é uma música que eles lançaram no ano passado. Tá? Os Beatles que acabaram em 1970, a banda acabou em 1970, teve um lançamento no ano passado, 54 anos depois, tá? E agora ganhou um Grammy com esse lançamento. E aí voltou a mesma conversa que teve quando eles lançaram a música. Ah, os Beatles estão lançando a música com IA, né, com inteligência artificial, agora parece que qualquer coisa vale, né? O cara pega a voz do cara que já está morto e usa e tal, e etc, né? E assim, isso só mostra o quanto as pessoas desconhecem o processo de produção musical e especificamente o processo de produção dessa música da Now and Then. Tá? Deixa eu fazer uma retrospectiva da coisa aqui rápida. Os Beatles acabaram em 70, como eu falei, aí eles saíram em carreira solo, e é muito comum um músico fazer demos das suas músicas. Tá? Hoje em dia a gente faz a demo dentro do computador, a gente às vezes já faz muita coisa valendo e tudo mais. Mas naquela época se gravava em cassete. Tá? Então, nos anos 70, o John Lennon gravava um monte de cassetezinhos ou fitas de rolo que ele tinha ali, tocando piano em casa e cantando, tocando violão e cantando. E algumas dessas músicas ficaram guardadas, lá esse acervo dessas fitas ficaram com a Yoko, com a ex-esposa dele, e aí o que acontece? Ela passou isso para a banda trabalhar num projeto que foi lançado em 1995 chamado Anthology. O Anthology é o seguinte, eles pegaram. Os Beatles são muito bons em negócios, né? De tempos em tempos eles lançam alguma novidade baseada no catálogo anterior que revitaliza a banda e tudo mais. Então a gente teve há pouco tempo também o documentário, né, o Get Back, feito pelo Peter Jackson, que é sensacional, gigante lá, 9 horas de duração, uma coisa assim. Teve o lançamento em vinil remasterizado, depois CD remasterizado, teve aquela caixinha que era uma maçã e que era um pendrive com todo o catálogo deles. Sempre tem alguma novidade, né, que eles lançam. E aí eles resolveram fazer um Anthology. Anthology, qual que era a ideia? Pegar tudo que tinha dos Beatles e lançar. Então eles iam pegar takes alternativos de músicas que eles fizeram, coisas que não entraram em disco nenhum, gravações de antes dos Beatles, juntar tudo isso e colocar em 3 CDs duplos. Tá? Esses CDs foram lançados com uma periodicidade, eu não me lembro se foi 6 a 6 meses, uma coisa assim, não me lembro exatamente, mas foi lançado com uma periodicidade entre eles, e a ideia é que teria 3 músicas inéditas, tá? E como que foram feitas essas músicas inéditas? Eles pegaram essas demos do John Lennon, que o John Lennon já tinha falecido, tá? O John Lennon faleceu em 8 de dezembro de 1980. Eu lembro da data porque é onde mudou a minha vida, onde eu comecei a me interessar mais seriamente por música, tá? E o John Lennon já tinha falecido, eles pegaram essas fitas, os outros 3 estavam vivos ainda, e eles levaram isso para o estúdio e trabalharam. Como é que foi trabalhado isso? Eles lançaram Real Love e Free as a Bird. São duas músicas que eles lançaram nos 2 primeiros discos. No terceiro, supostamente, teria uma outra música que eles trabalharam e eles não quiseram lançar. E essa música é Now and Then. Tá? Então ela já foi trabalhada nessa época. Inclusive ela tem participação do George Harrison, que veio a morrer, a falecer em 2001, se eu não me engano. Então ainda tem participação dele, tem violões dele, umas coisas assim. Mas pelo que dizem, tá? Isso aí é o que dizem. O George não gostou da música e achou que não estava assim, não estava à altura do que poderia ser e não quis lançar, entendeu? E acabaram não lançando, eles lançaram só 2 músicas inéditas. E essa ficou parada. Há uns tempos atrás, aí começaram a dizer que essa música não foi usada na época porque a gravação estava muito ruim. E estava mesmo. Das 3 era que estava com a qualidade pior. Tinha muito chiado de fundo e a voz do John estava muito dentro desse chiado e era o piano e a voz dele muito dentro do chiado. Tá? Então eles disseram que não usaram na época porque não tinha qualidade. Mas eu acho que isso é uma. Assim, pode ser, ok. Mas eu acho que não é essa a justificativa certa, porque mesmo em Real Love e Free as a Bird, elas estavam com a voz muito para dentro. O Paul dobrou a voz junto com o John, que é uma coisa que eles faziam muito, né? De um cantar, deles cantarem juntos a mesma melodia. Ele cantou imitando a voz do John e fez aquela dobra de voz que é característica do som dos Beatles, entendeu? E fizeram a música e rolou do mesmo jeito. Tá? Ele dobrou voz, dobrou piano e tudo mais. Então, assim, na época, essas 2 músicas foram produzidas pelo Jeff Lynne, da Electric Light Orchestra, assim, que é amigo dos Beatles há muito tempo e acho que mais amigo ainda do George, né? E ele é um cara, é um gêniozinho, assim, da música, e ele pegou essa fita, colocou para dentro de um computador. Sim, em 95 já se gravava em computador, já dava para fazer, não era tão comum assim, mas fazia.
E ele acertou o tempo dessa música, algumas coisas, colocou um clique ali, né, um metrônomo para ter o tempo e gravou a banda em cima. Tá? Inclusive o Ringo ficava meio bravo de gravar com clique, ele não gostava de gravar com clique porque ele quer o tempo dele, né? Tal, mas aí ele tinha que seguir uma gravação que já estava feita, não era o pessoal seguindo ele, né? E eles gravaram essas duas músicas dessa forma. Foi gravada essa terceira música na época, como eu falei, e a música ficou lá parada esses anos todos. E agora o que acontece? Já faz um tempo que o Giles Martin, que é filho do George Martin, que era o produtor dos Beatles, está trabalhando com o catálogo dos Beatles. Eu acho que o primeiro trabalho que ele fez foi o Love, que é pro Cirque du Soleil. Ele pegou as fitas originais e ele separou coisas que não tinha muito como separar. Deixa eu explicar melhor isso. O primeiro disco dos Beatles, os dois primeiros, se eu não me engano, eles foram gravados da seguinte forma: tinha uma fita, a banda tocava todo mundo junto, passava esse som por uma mesa, equilibrava tal e gravava na fita todo mundo junto. Se queria fazer um overdub, não dava para gravar na mesma fita. Tinha que tocar aquela fita, a banda cantar e tocar enquanto passava para outra fita, tá? Então não existe um multitrack dos primeiros discos com baixo, guitarra, bateria, etc separado. Não, não. Você tem a banda toda e você tem uma outra fita onde tem essa banda toda mais o que eles gravaram a mais, tá? Então você não tem, por exemplo, se as vozes, se os backings foram gravados depois, você não tem esses backs separados. E na base principal você tem baixo, guitarra, bateria, tudo junto, tá? Então essas coisas não tem como a gente separar. Tá? Não tinha, né? Hoje em dia já tem tecnologias melhores. Usando inteligência artificial, hoje você consegue pegar essas fitas, essa fita que está com tudo isso gravado junto, e você separar. Não é perfeito, mas se você quer fazer só um rebalanço das coisas, vamos dizer, pô, o baixo estava meio baixo aqui, eu quero subir o baixo. É ótimo, tá? Você consegue separar esses canais todos, você sobe, sei lá, 2, 3 dBs o baixo e fica mais legal. Você quer dar um pouco mais de brilho na bateria, você tem como fazer esse tipo de coisa. Se você solar a bateria, ainda tem muito efeito colateral, tá? Tem muita coisa esquisita acontecendo. Mas quando você tem tudo junto, tocando, funciona muito bem. E o Giles já estava trabalhando nesse tipo de coisa em reedições dos Beatles. Então a gente já tem, eu acho que é o Revolver, já tem o Abbey Road, feitos dessa forma. Tá? Eles já estão feitos com esses canais separados, então ele conseguiu pegar coisas que estavam em um canal, por exemplo, vamos dizer que tinha a banda em todo em um canal, e jogar uma guitarra mais para a esquerda, o baixo mais para a direita e fazer uma mixagem mais interessante. Tá? Então, dessa vez, essa terceira música foi trabalhada com Giles Martin. Mas eu acredito que tem coisas que já tinham sido feitas pelo Jeff Lynne, tá? Porque foi dessa leva da época do Anthology, de 95, que esse projeto deve ter vindo desde 90 e alguma coisa, 91, alguma coisa assim, ficou algum tempo para ser feito. Mas já tinha vindo dessa coisa de Jeff Lynne porque tem as gravações, inclusive, do George Harrison tocando. Tá? Então, o que foi usado de inteligência artificial nessa música dos Beatles? Eles pegaram aquele cassete do John Lennon, tá? Eu sei que muitos de vocês sabem disso, mas muita gente não sabe e insiste em achar que simplesmente escreveram a letra num software de IA e copiou a voz do John Lennon. O John Lennon cantou uma música do túmulo, tá? Não, não, o John Lennon estava vivo quando ele gravou essa música. Oh, que incrível! Ele estava vivo e ele gravou isso num cassete. Esse cassete tinha muito chiado. E eles conseguiram separar o chiado, separar o piano e separar a voz. A voz do John Lennon com uma clareza que, se você ouvir essas outras músicas que eu falei, se você ouvir Free as a Bird e ouvir Real Love, você vai ver que a voz é mais enterrada na base, tá? Porque eles não tinham muito como trazer a voz do John para frente. Já na Now and Then a voz dele está bem presente, porque eles tiveram como limpar essa gravação para usar a voz dele. Tá? E as gravações foram feitas pelos próprios Beatles. Então você tem a bateria do Ringo, eu acho que são violões do George, eu não tenho certeza se o George chegou a tocar guitarras também. Tem o baixo do Paul, o Paul fez guitarras, eu sei que tem o solo de guitarra, ele até fez com slide, meio imitando mais ou menos a ideia do que o George fazia e tal. E tem backings dos Beatles também, porque eu acho que também tinha a voz do George, e acho que tem coisas que eles pegaram de outras músicas para fazer backings aí também. Tá? Tem dobra de voz do Paul, você ouve nitidamente o Paul cantando junto com o John. Tá? Em Free as a Bird tem um bridge, né, uma parte extra na música que o Paul compôs após, né, então realmente é uma composição Lennon e McCartney, a composição foi do John Lennon e o Paul McCartney fez essa parte a mais, sabe assim? Então é uma colaboração de banda mesmo, uma colaboração de 4 pessoas, só que 2 delas não estão mais aqui. Tá? Então todo mundo participou, só que o que teve de inteligência artificial foi isso. Tá? Eu acho muito ruim quando as pessoas acham assim, por exemplo, o cara veio a pé, não, então ele veio de balão, né? Não, 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 mas ele veio de carro. Não, mas é balão, carro, é a mesma coisa. Não, não, não é.
tá? Usou a inteligência artificial para separar, não para criar. Então não há criação de inteligência artificial nessa música dos Beatles, tanto que ela concorreu ao Grammy, por isso, porque o Grammy ele tem que ter a criação de uma pessoa envolvida. Hoje parece que até pode ter IA envolvido em alguns processos, mas a criação tem que ser de uma pessoa e não de um robô, vamos dizer assim, tá? Então não falem isso. Tá? Não falem que os Beatles ganharam um Grammy usando IA, porque não é esse o ponto. E outra coisa importante, a IA foi só mais uma ferramenta que os Beatles usaram dentro de estúdio. Os Beatles eles foram precursores em muita coisa, ou pelo menos eles popularizaram muita coisa de estúdio. Tá? Eu sei eu não vou te garantir que eles inventaram isso, mas popularizaram a gravação ao contrário, de pegar a fita, virar ao contrário e tocar. Então tem muita coisa que era gravada assim nos Beatles, que eles gravavam ao contrário. Você pega a fita, ela está tocando a música normal, você põe, ela toca a música ao contrário, aí você toca e depois você vira o que você tocou, fica ao contrário. Tá? Loop de fita também, eles usaram em Tomorrow Never Knows, tá? De pegar vários sons e fazer um looping que fica se repetindo e isso aparecer na música. Se eu não me engano, a primeira gravação de bateria estéreo é a do Abbey Road também. Então, muita coisa no estúdio Abbey Road mesmo, tinha um monte de normas que eram meio chatas. Se você quer ver, leia o livro, desculpa, eu gaguejo aqui. Leia o livro do Jeff Emerick. Se escreve Geoff, Geoff, Emerick, CK no final, tá? Emerick, Geoff Emerick, que é o técnico de som dos Beatles de 66 para frente, tá? E ele era o cara meio assim que usava fazer as coisas. E ele fala no livro dele que, por exemplo, lá não se microfonava nenhum instrumento com menos de 1 metro de distância. Entendeu? Vai microfonar um bumbo, é um microfone a 1 metro do bumbo, sabe? Umas coisas assim. E ele que deu a cara a tapa e falou: não, não, vamos encostar, vamos fazer close marking, né? Ele fez esse close marking, essa coisa de microfonar cada peça da bateria, não existia isso. O começo dos Beatles era um microfone no bumbo, um microfone em cima da cabeça. Tá? E ele passou a fazer essas coisas, microfone a cada tom, microfone a caixa separada e tudo mais. Tá? Então, assim, muita coisa de inovação que a gente hoje, para a gente é natural em produção musical, começou ou foi popularizado com os Beatles. Então, assim, a IA, nesse caso, é só mais uma ferramenta que se pode usar dentro do estúdio, da mesma forma como é o overdub, essa coisa que eles fizeram de poder gravar uma base e depois gravar outra coisa por cima, da mesma forma como você posiciona mais microfones, etc. Tá? Então, não, os Beatles ganharam porque eles fizeram uma música legal pra caramba, a música é ótima, o clipe é ótimo por um lado, é meio brega por outro, mas eu sou fã e eu fiquei emocionado com aquilo, sabe? Acho que o Ringo tinha que ter ido para o mesmo lugar que o Paul para usar o mesmo tipo de iluminação, porque ele está com uma iluminação totalmente diferente do Paul e está esquisito isso, sabe? Mas enfim, como fã eu gosto demais. Quando eu ouvi a música, eu acho sim ela a mais fraca das três, tá? Eu entendo por que o George não queria lançar a música, mas ao mesmo tempo a música foi ganhando espaço comigo. Eu ouvi a primeira vez, eu falei, tal. Não gostei muito do solo de guitarra, porque o George Harrison tinha uma linguagem de slide maravilhosa que o Paul tentou emular e não rolou, você entendeu? Mas depois eu falei, não, mas o solo do Paul é simpático. É que eu estava esperando do Harrison, né? Mas não é. O dele é simpático. E essa música foi ganhando corpo para mim, sabe? Aos poucos eu passei a gostar mais dela do que eu gostei da primeira vez. A primeira impressão não foi tão boa. Free as a Bird e Real Love, quando eu ouvi, eu falei, pô, aí sim, sabe? Mas enfim, só um vídeo para falar um pouquinho a respeito disso, porque sempre tem essas polêmicas que não deveriam ser polêmicas, porque é só mais uma ferramenta, tá? E é isso aí, tá bom? A gente se vê em breve. Valeu!